Hoje vamos falar de corpo de luz, diferença entre Akasha, teia de Indra e inconsciente coletivo, e também a diferença entre acaso e causa, que vai entrar o aleatório e o kármico. E também quando o fracasso é êxito. Solidão versus solitude. Vamos separar esses assuntos e vamos fazer uma síntese de final. O que é o corpo de luz? Em primeiro lugar, a gente sabe, já até pela ciência convencional, bem rasa, que tudo é energia. Einstein colaborou muito nesse aspecto. Energia condensada é matéria, matéria sutilizada é energia. Então são máscaras de uma coisa única. O corpo de luz, vamos dizer que é a sua energia perene, perpétua, permanente. Nunca mudou. Você tem a sua taxa. Mas quando o nada se desdobrou em energia, o que aconteceu? Já dualizou, mesmo na tríade, aquilo que está fora do universo criado, que é chamado de quaternário inferior, lunar, porque reflete uma luz que não é dele. Tanto que quando a gente vê as estrelas, o que é? É o próprio Criador despedaçado, aquilo que ele tinha de energia se transformou em pequenos pontos, dispersos, separados e dualidando uns com os outros. Desculpa gaguejar, porque é um termo bem intrincado de falar em palavras. É bem difícil expressar isso, porque o entendimento está sempre lá. Agora, materializá-lo em som e imagem, não há pintor e nem cantor que possa expressar como na íntegra. E aonde esse corpo de luz se reflete aqui? Por que o nosso corpo tem esse mapeamento? Porque começou no corpo de luz. E a luz, ela aceita o quê? Você já viu luz manchada? Ah, mas eu vi uma mancha na lâmpada, uma mancha na parede branca. A luz é incorruptível. Ela não aceita nada além de luz. É energia. Está vibrando o tempo todo, recusando tudo que não seja luz. Por isso que cada vez que nossos registros, a cada vida, com a primeira, morte física, morte astral, morte mental, só sobra elétrons de informação, como se fossem pendrives. Se conecta ao corpo de luz, o corpo de luz não aceita e manda de volta para o tempo. Nós mesmos já temos esse mecanismo de proteção, para não corromper a tudo o que está ligado a nós. Mas nós somos a imagem e semelhança de quê? Desse corpo de luz. Esse é Deus em nós, o verdadeiro Deus e único. O primeiro protótipo, o primeiro desdobramento do zero, que se tornou um, depois se tornou dois. Aqui nós manifestamos isso na questão das riquezas materiais, do dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro é energia. Qual tipo de energia? É a energia do seu tempo de vida que você troca por cédulas. E percebo que todo mundo que busca dinheiro, aí vai entrar lá no acaso e causalidade, geralmente quem busca dinheiro para ter mais dinheiro do que a sua energia troca, merecida, você trapaceia. Isso é um protocolo de dentro desse universo de trocas, perdão. É na troca, é o poder do mais forte sobre o mais fraco.
aparentemente. Porque o fraco, ele não ousa passar desse limite. Aqui, você vai entender como a energia foi prostituída. Percebam. Você trabalha e ganha um percentual em dinheiro, valores, para ir lá gastar mais dinheiro para dar mais energia para uma minoria. Perceba que você sempre gasta mais do que ganha. E esse ciclo vai se alimentando com isso, em tudo. E esse corpo de luz está lá. Você tem tudo. Mas você quer preencher o pequeno eu com uma energia que nem cabe nele mesmo. E é errôneo, inclusive nessas sabedorias ditas espiritualistas que vêm com jargões, né, bem sedutores, sugestivos, como, por exemplo, encontrar a si mesmo. Como eu vou encontrar a mim mesmo se eu estou em mim mesmo? Eu preciso procurar uma coisa que está em mim? Percebam a estupidez? Como eu vou buscar me faz eu me deslocar da onde eu estou, para buscar a quem? A mim mesmo, mas mim mesmo está em mim. Mesma coisa. Você já percebeu que quem encontra dinheiro na rua não estava buscando? Não estava andando pela rua, né, atônito, buscando, eu tenho que achar grana, fácil. Não, você só encontra. Por quê? Porque ali está si mesmo. Só si mesmo está naquele caminho, naquele momento. A mesma coisa, quem busca tesouro geralmente não encontra. Quem vai apostar na loteria não ganha. Aí vai entrar algo do acaso. Que é o quê? Quando você não está buscando, você está aberto a tudo. Então o que você está buscando, afinal? E você está encontrando, pelo menos na quantidade e qualidade que você realmente precisa? Aí vamos entrar no próximo tema, para entrelaçar. O que é a caixa? A caixa se confunde com esse corpo de luz que só aceita luz. Então ele recusa, ele repele, de volta ao tempo. Para o tempo dar conta disso, porque tudo que foi feito, ou que está sendo feito, ou que se fará, isso tem uma tônica de tempo. É percorrer. Mas a consciência está parada. Parada não passiva, ela está observando todo esse processo. E aprendendo com isso. O problema é essa dissociação entre o que você está aprendendo e esse si mesmo, esse corpo de luz, está assimilando. Então a divergência. Você está aprendendo, reagindo. Mas está doendo demais, está muito difícil, a vida está difícil. Vontade de sair daqui. Enquanto a consciência que está em ti, que é tu mesmo, está totalmente apática à tua sensação e achando tudo ok. Então como haver religação, assim, a verdadeira religião? Impossível. Então voltando para uma caixa que se confunde com esse corpo de luz. A teia de Indra, ou Yrd, dos nórdicos, até alguns autores, né, trazem à tona isso, vem lá da mitologia, está ligado à questão alma. E um inconsciente coletivo ligado à questão corpo. Corpo material, de carne e osso, que tem um tempo. Qual é a distinção entre essas três coisas para a gente não fazer confusão? Né, que a gente mistura tudo com a mente. E o que é a mente? A mente é razão. Se você pegar a palavra reason e razor, são quase a mesma palavra no inglês. É faca. A gente só consegue com a mente
ir atrás de alguma coisa cortando. Pode ver que a gente corta tudo. Eu vou chegar lá no corte e até nos hábitos alimentares nossos, porque a gente é carnívoro. Então você tem que estar sempre chafurdando com essa lâmina, razão, né, que torna tudo raso, tudo ao chão. Despedaça e vê o que dá. Essa confusão, né, que até hoje, né, a própria ciência não sabe explicar tudo, que é a coisa que mais pensa entre nós. E depois, a teia de Indra pertence aos universos sutis dentro da bolha, que é o quê? A tendência emocional e a tendência do que se pensa. E depois o inconsciente coletivo, que ele é bem cerebral. Tem um outro nome esotérico para isso que Freud, Jung trouxeram como inconsciente, né, comunitário, que a gente vai chamar de egrégora. É isso que faz nos sentirmos, né, de diferentes em certos ambientes. Dentro de um templo é diferente de um bar. É diferente de dentro de uma residência. É diferente de estar diante da natureza. Mas o que tem nesse inconsciente coletivo que ele é intrínseco? A tendência de espécie. Vamos dizer que é a moda. Para você entender o que é o inconsciente coletivo e separar da teia de Indra e dos registros acásticos, registros acásticos são cósmicos. É para assegurar que tudo que começou um dia volta. A entropia em tudo. Que é fazer e desfazer, solve, coagula, bafomete. A teia de Indra é para que assegure que as pessoas, né, os seres, tenham suas tendências emocionais e pensamentacionais. Mas já o dito inconsciente coletivo só está falando de costumes. É algo que ficou gravado no DNA físico, que depois formata cérebros. Por exemplo, o homem primitivo, né, que antes vivia em cavernas, está voltando a ser primitivo. Agora estamos indo para bunkers. Mas o que acontece no inconsciente coletivo? Um ser não encontrava energia, não encontrava prana, é o que também tem entre os animais, entre as plantas todas têm a mesma tendência de se agarrarem a alguma coisa, as pedras de ser firmes, os animais de devorar o tempo inteiro. E um dia um animal dormiu com a baixa da luz em um planeta, todos os seus descendentes passam a dormir. Isso é inconsciente coletivo. O homem, com a sua herança animal, porque aqui é evolução, não é elevação. Elevação é lá fora, mas parte a partir de dentro. Um homem um dia sentiu necessidade de derramar sangue, beber o sangue, ainda quente, do bichinho, né, do reino que ele mesmo veio. E descobriu, agora eu me sinto melhor. Eu consegui absorver energia, claro, à custa de vidas alheias. Passa toda a prole, toda a descendência a repetir os hábitos da ancestralidade. Isso é inconsciente coletivo. Inclusive o de se atrair por sexos opostos. Ou um dia alguém se atraiu pelo mesmo sexo, fica gravado isso quando se dissemina geneticamente. Isso que se chama humanidade. Povo. Mas existe alguma causalidade e um acaso? Agora nós vamos entrar na questão do fracasso que se torna êxito. Nós aqui, os rasos, né, esses que cortam, razor, faca, a gente separa. Quando a gente separa, não conseguimos mais unir. Mas daí protestamos quando algo que nos acontece, que é da nossa natureza, que é separação. A gente separa
alto do baixo, frio do calor, verão, inverno, datas, anos, dentro do tempo, que são tans, né? Cortes no templo, dentro da eternidade. Esse ter vem de terno, mãe natureza, que já começa lá no corpo de luz, no búdico. O primeiro éter, depois aqui dentro se torna em táttvas, e os táttvas se desdobram em elementos. A causalidade da coisa é isso existir, o desdobramento, que vai vindo nisso que se chama evolução, que são voltas. Voltas de declínio e ascensão, que vão ser chamados também de evolução e involução. Nem tudo evolui, como nem tudo ascende, nem tudo se eleva. Muitas coisas ficam como base para aquilo que vai se elevar. E qual é o sentido de ter esse corpo físico? Você já prestou atenção em qualquer ginástica, em qualquer movimento de um atleta? Para ele saltar, ele deve baixar. Ele se inclina e no se inclinar que ele, ele consegue dar saltos maiores, saindo da sua própria condição física. Parece que levita, parece que voa. Da mesma forma, quando você deita, você tomba o corpo, aí é que a sua alma sai para seu trabalho em seu próprio mundo. Com o corpo ereto, andando por aí, ligadão, você não dorme. Você sabe disso. Então o corpo físico, ele tem a sua própria natureza. A alma, a sua própria, e o corpo de luz, outra natureza, totalmente distinta uma das outras. Apesar de ser o mesmo ser, trabalhando em 3 modos, ou módulos, de se manifestar, já que saíram, né, a caixa se moveu e se tornou esse corpo de luz. E esse corpo de luz, ele pode perder a forma humana conhecida quando ele se torna luz em totalidade. Quando você vai vindo até aqui, consegue experiência, isso vai dando informação, informação é clareza e clareza é luz. Aquele corpo de luz acaba se transfigurando em um sol espiritual, já não tendo mais a necessidade de aparentar nada, nenhuma imagem. Mas vamos entrar para as situações humanas, né? Os dramas humanos. Se separou, saiu daquele emprego, aquele emprego estava matando aquela pessoa, aquele relacionamento estava, né, intoxicando. Aí a pessoa protesta que perdeu. Vejam como funciona, por exemplo, quando o socorrista pega numa situação catastrófica, drástica, o que ele faz? Ele vem, primeiro, afasta crianças, idosos, animais, coisas de valor, coisas que podem explodir, e depois os adultos por final. Ele afasta do ruído. E eu vou falar algo sobre o ruído e a questão mental, por que você muitas vezes acha que está fracassando e na verdade é seu êxito. Mas daí você vai dizer, mas eu saí daquele relacionamento, fiquei sozinho, estou me sentindo deprimido. Saí daquele emprego, agora eu não tenho dinheiro. Você tem que escolher entre não ter dinheiro em paz ou você ter dinheiro no inferno. Essa é a decisão que a gente não tem. Por quê? Porque a gente não pensa, a gente está sendo pensado. Nós somos criaturas que estamos sendo como marionetes de algo que já era, que vamos chamar disso aqui. O universo, o uno-inverso. E podemos trazer outros exemplos. Por exemplo, o Greenpeace estava
colocando em pauta que os nossos ruídos, né, industriais estão deixando as baleias confusas, por isso que elas vão parar na beira da areia, das praias, porque elas não conseguem ouvir seu próprio sonar. É isso que eu quero chegar, né? Como também, por exemplo, o movimento dos tubarões perto dos cardumes, por mais que ele não esteja com fome, os peixes acabam, né, por sentir a vibração, se enfiar dentro de um buraco estreito, com superpopulação, e os próprios peixes se automatarem. Um acabar esmagando o outro. E dão com a cabeça, né, na pedra, ou se metem dentro de lugares, sendo que não tinha um perigo real. Mas daí vamos trazer para o homem isso. O inconsciente coletivo, por exemplo, um dia estourou, né, explodiu a fogueira do Neandertal. O Neandertal ficou com aquilo que vamos chamar, né, que os consultórios ganham muito dinheiro com isso, com o termo sugestivo trauma, e passa isso para toda a geração. Mas tudo que explode é bomba. Tem pessoas que, por exemplo, fim de ano, né, já me aconteceu, acontece com meus conhecidos, estourou um negócio lá, né, é festa, e a gente dentro de quatro paredes pensa que é bala perdida. Explodiu bujão de gás, explodiu alguma coisa, é guerra. E não é. O inconsciente coletivo mente, porque ele não pode mostrar tudo. Para que você dê utilidade para o inconsciente coletivo, você teria que entender a teia de Indra, o Weird, e o Akasha, o arquivo Akasha, que mostraria tudo isso a limpo, ficha limpa. Então quando você está numa situação e fica aí choramingando pelos cantos, incomodando em templos, né, buscando lá aqueles caras que estão loucos pelo teu dinheiro, né, a tua energia, e eles não vão te dar equiparada ao que você dá em troca. Eles não podem resolver a sua vida, só você. Por isso que você não precisa buscar a si mesmo, você já está aí. Ou você vai lá, né, choramingar por os que estão loucos também pelo teu chororô, que são os tratadores, né, de consultório, de divãs, que o barulho me incomoda, eu estou perturbado, eu não aguento mais esse caos. Aí as situações da vida, né, que é a causalidade, pega, você está incomodado, você pediu para o universo, ele te tira do local. Mas daí você se queixa que agora eu não tenho mais aquele ruído, né, financeiro, porque trazia para mim, me incomodava para chuchu, mas me trazia dinheiro, né, para mim comer e ter mais energia. Mas aí quando você está lá, você também está, mas esse emprego está me matando, esse relacionamento está me matando. Mas você só vai pensar direito quando você se afastar. Você só resolve alguma coisa longe do perigo. E a vida fica todo o tempo te tirando das situações. Aí você também sofre porque agora está com solidão. Porque não sabe o que é solitude. E outra, isso de perturbação é tão sério, e vamos entrar num acaso, porque o outro tem livre-arbítrio e você também tem, ambos os livres arbítrios interferem na vida do outro porque são pessoas vivas, se movem e acidentes podem acontecer. Isso não tem a ver com karma. Quando está todo mundo simplesmente se manifestando com o seu direito de se manifestar. Se você soubesse o êxito que é o fracasso de você ser abandonado, de você ser afastado de certos nichos urbanos, certas companhias sociais, ser cancelado, ser excluído, você não sabe o peso que é outro pensando em você.
E a riqueza que é isso parar. Porque se você está num ambiente que não está lhe fazendo bem, perceba que todo mundo está lhe olhando. E tudo que se olha, imprime. Se você está afastado das pessoas, as pessoas acham que você foi derrotado, se sinta um herói. Você se libertou. Porque quando eles estão lá, né, confiando que você foi derrotado, eles tendem a te esquecer. E você não sabe o quanto o pensamento, o pesamento, ele pesa quando você está sendo notado. Aí eu venho com a importância da solitude. Só que para chegar na solitude é preciso, primeiramente, a falsa solitude chamada solidão, porque sozinho você não está, nunca não. O próprio ar que você respira está cheio de força elemental. O seu corpo está cheio de companhias, às vezes até indesejáveis, e outras que trabalham em prol do seu bom funcionamento, né? Na eubiose, desbiose do intestino, cheio de bactérias. Então, se tudo vai acabar na casca e o íntimo está sempre ali, pura luz, e nunca é maculada, qual é o problema? É assim que o fracasso pode se tornar êxito. Mas você tem que ver isso por si. Aí dentro, nesse si mesmo que você não precisa buscar, porque já está aí dentro. Paz e vencel a todos.